Destaque Rural Notícias. Quais foram os números levantados, então, aí, presidente, tanto para a soja quanto para o milho? Pois é, então, assim, o que acontece? Qual é o parâmetro? O parâmetro que nós temos aqui de preços, né? Ele seria R$ 70, então, R$ 71 para o preço da soja. Então, é em cima disso e dos custos de produção. Esse é o preço base na primeira quinzena de junho. Depois, no segundo momento, né? No milho também vai acontecer isso, e também nesse período nós temos o preço dos insumos, tá? Então, portanto, não é um trabalho que vá prever preços para frente, né? Que são os preços de agora. Se nós tiver alternância nos preços, tanto dos produtos agrícolas como dos insumos, nós vamos ter diferentes resultados nesse trabalho que foi apresentado, né? Isso é uma coisa. O custo de produção sempre é uma coisa aberta, tá? Ele pega um determinado momento e faz aquele cálculo, principalmente a rentabilidade. Então, nós tivemos, no caso da soja, um custo de produção total, né, envolvendo o custo da terra, envolvendo os custos fixos e os custos variáveis, de R$ 3.388. Né? Esse foi o custo total da implantação de uma lavoura de soja. Tá? A rentabilidade dessa soja, se ela produzir 60 sacos por hectare e for vendido a R$ 72, ela nos dá R$ 71, desculpa, ela nos dá R$ 4.260, fazendo com que um custo de 3.388 e uma renda bruta de 4.260, ela vai nos oportunizar uma rentabilidade de R$ 871 por hectare, tá? Isso é uma coisa desses números baseado nos preços de início de junho, tá? No caso do milho, nós temos uma conta parecida, então, tá? O nosso custo para implantar uma lavoura de milho seria R$ 4.583, tá? Considerando o preço do milho de R$ 30, né? Nós temos aí uma boa expectativa de suba, mas no início de junho o preço era esse, tá? E com todos os insumos que uma boa tecnologia nos permita produzir R$ 160 por hectare, tá? Então, se tu pegar uma capacidade ou uma renda bruta de 4.800, que é 160 sacos de trigo, de milho a R$ 30, tá? E diminuir os R$ 4.583 do custo total dessa lavoura, nós vamos ter uma rentabilidade de R$ 216. Nós achamos uma rentabilidade muito baixa, né? Que pode ser mudada em função das mudanças de preço lá para frente na hora do plantio. O milho ele tem uma variabilidade menor, né, presidente? Pode... dificilmente ele vai aumentar muito desses R$ 30, né? Mas a soja pode ser aí, dependendo das questões lá dos Estados Unidos, pode aumentar um pouco mais esse preço de R$ 70, né? Leonardo, essa questão é muito subjetiva, né? É muito difícil a gente falar, por isso que eu te disse que o resultado, a rentabilidade do setor, o custo do setor é uma fotografia do início de junho. Né? É muito difícil você projetar para frente. Sim. Eu particularmente acho que essa questão dos Estados Unidos ela envolve muito os dois produtos. E na minha opinião, né, mas isso é uma opinião pessoal do Paulo Pires, ela tem um reflexo muito forte na questão milho. Né? Os Estados Unidos já reconhece hoje, muitos analistas dizem isso, né? Eles reconhecem hoje uma perda de 50 milhões de toneladas de milho na sua produção. Os Estados Unidos já fez importações de milho do Brasil agora, o que não é uma coisa normal, é muito difícil os Estados Unidos importar milho, né? E então isso projeta uma perspectiva, veja bem o que eu estou falando, não estou precificando nada, mas uma perspectiva que nós podemos ter melhores valores pagos ao produtor no milho. O próprio Centro-Oeste nosso, ele mesmo com a safra que se chamava safrinha, e agora é o safrão, né, porque a maior safra brasileira é na safrinha, eles têm hoje grandes esmagadoras de milho para etanol, né, tem um consumo muito alto. E a gente sabe, principalmente na região sul, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, que nós temos um grande consumo de milho e com uma expectativa agora, né, de nós termos esse mercado chinês, afetado pela peste suína, né, de nós temos nesse mercado um potencial de nós vendermos carnes. Então, o que seria? Produção de carne seria uma oportunidade, ou leia-se consumo maior de milho e de farelo de soja.
Então, na minha opinião, nós temos sim perspectiva para melhores preços no segundo semestre, o que pode definir um aumento de área de milho. Você pode dizer até que nós estamos sendo incoerentes, né, em dizer que pode haver aumento da área de milho, sendo que a rentabilidade do soja é bem maior que a do milho, como tu observaste. Mas nós acreditamos que isso pode mudar ainda até a época de plantio, e o produtor pode acreditar também que mesmo antes da época de plantio, ele tomar essa decisão, mesmo que o preço não tenha mudado antes do plantio, que ele pode mudar, que tenha uma expectativa de aumento da rentabilidade no milho, porque tem uma expectativa de suba de preço. Mas isso tudo são expectativas, né? A realidade hoje, tu tens razão, ela apresenta uma probabilidade de rentabilidade menor, né, no milho do que na soja. Até isso são dados que nem você disse, são subjetivos, né? Mas passando para os dados mais claros aí, esse custo previsto aí, ele entra o custo de arrendamento também, presidente, nesse valor aí de expectativa? Veja bem, ó, isso aí foi um debate muito forte entre nós, principalmente o economista Tarcísio Mineto, mas a equipe aqui, o Feltraco, o pessoal da FECOAGRO, Paulo Pires. O que acontece? Nós achamos que a questão do arrendamento ele é uma questão muito variável, né? Nós não podemos comparar o valor de um arrendamento de 1 hectare em Não Metoque, em Passo Fundo, com 1 hectare em São Borja, em São Luís Gonzaga, ou Bagé, em Dom Pedrito, né? Então, nós temos um fator remuneração da terra. Tá? Então, o produtor que tem uma terra, ele remunera essa terra em R$ 475. O que acontece? 475, se for comparar com soja, né, ele teria mais ou menos um arrendamento baixo, não seria um arrendamento factível aí na região de Passo Fundo. Então, o que a gente atribuiu? Atribuiu essa remuneração, tá, da terra, tá, R$ 475. E o arrendamento específico, aí sim, cada produtor ele vai ter que somar a esse custo de produção que nós temos, né? Pode até descontar os 475 e somar isso, porque senão realmente a conta não vai fechar, ela vai ter distorção conforme o lugar do Rio Grande do Sul. E você sabe que fazer principalmente um custo para todo o Rio Grande é muito difícil. Nós temos as particularidades regionais e o arrendamento é uma delas. Por isso que nós estamos divulgando um custo de produção que não contempla diretamente o custo do arrendamento. Aqui nós temos arrendamento em torno de 20 sacas, né? Enquanto lá na região de Cachoeira do Sul, lá eu vi o pessoal arrendando a 9, 10 sacas, né? Então isso, quem está fazendo o cálculo pode muito bem descontar esses 400 e agregar o custo que ele tem de arrendamento, né? E dos insumos, presidente, o que mais tem impactado nesse custo? Olha, nós tivemos um custo de 14%, né? Do custo por hectare, nós tivemos um custo de 42% nos insumos, tá? Se você somar todos os insumos, sementes, agroquímicos, fertilizantes, nós temos um custo de 42%. Se você pegar o custo do total do produto, se você pegar o fertilizante sozinho, tá, ele tem um custo de 14%. Tá? Então, é o maior custo que nós temos em termos de tanto no soja como no milho. Os fertilizantes são os maiores custos que nós temos dentro desse estudo que foi feito. E o dólar tem impactado muito nesse custo, presidente? Diretamente, né? O dólar ele quando há desvalorização, né? Esses produtos, esses insumos, principalmente, seus preços são inflados, né? E pior, eles são inflados momentaneamente o produtor também tem no seu produto, na soja, no seu milho, enfim, no produto que ele vende, ele normalmente tem um pouco, pelo menos, dessa desvalorização, né? Mas o pior é que o dólar, por exemplo, andou lá a 4,16, a 4,20, né? Hoje está 13,84, 13,85, e o que acontece? Principalmente esses insumos, eles não baixam proporcionalmente. Isso é um problema sério na questão de custos. O produtor vê, até tem uma paródia muito interessante, né? Que o produtor vê os preços subirem pelo elevador, né? E se descerem pela escada. Eles descem lentamente. Normalmente eles não descem. E dentro disso, assim, é importante, vocês já traçam alguns panoramas, algumas indicações para o produtor, como, por exemplo,
travar custo na hora de fazer a compra dos insumos para evitar essa oscilação do dólar, por exemplo? É muito interessante essa tua pergunta, viu, Leonardo? A gente sempre, no cooperativismo, a gente deixa a decisão de comercialização, de investimento, enfim, né, para o produtor. Agora, a gente destaca essa questão que tu coloca, né? É muito prudente que o produtor vá fazer um investimento numa lavoura e que ele trave, né, em produto pelo menos um percentual do seu custo, né? Então, essa tua colocação é muito pertinente e a gente tem dito isso. O gaúcho, de uma forma geral, ele não tem muito esse conceito, vamos dizer, esse cotidiano, né, de fazer soja futuro, de fazer milho, enfim, fazer produtos com contratos futuros. Nós achamos muito pertinente e é muito legal, muito proativa essa tua observação. E, presidente, para políticas públicas, por exemplo, essa pesquisa de custos de vocês, ela interfere em alguma coisa? O Estado usa isso como base? Quais são os benefícios de uma pesquisa como essa? Veja bem, Leonardo, todas as entidades, né, que fazem um tipo de custo de produção, por exemplo, CONAB, CPEA, elas têm dentro de si, né, uma metodologia que tenta ser o mais parecido possível. Às vezes, como nós falamos do arrendamento, nós temos diferenças regionais, pontuais, né, de um local ou de outro. Mas, de uma forma geral, elas são muito homogêneas, são muito parecidas, né? Eu acho que não, eu não tenho dúvida que o instrumento, que o custo de produção é um instrumento altamente trabalhado pelo Ministério da Agricultura, né? Agora não está muito em voga, mas na formação dos preços mínimos, né? Ela é levado em conta diretamente, né? E o custo de produção, esse estudo do custo da rentabilidade dos produtores de soja e de milho do Rio Grande do Sul para a safra 2019 e 2020, pode ter certeza absoluta que ela vai fazer parte de todo o custo, de todo o estudo de rentabilidade da agricultura gaúcha, tá? Para o produtor agora na safra 2019-2020. Outra questão muito importante que eu vou linkar com essa tua informação é que a semana passada, né, no dia 18, nós tivemos uma divulgação do nosso plano safra, né, com taxa de juros, enfim, os mais diferentes viés ali da participação, vamos dizer assim, do projeto, do programa oficial de financiamento da safra, né? Então, nada mais justo que 7 dias depois nós estarmos discutindo essa questão dos custos, né? Porque uma coisa que impacta bastante no custo produtor, e normalmente ele não tem isso no dia a dia, porque ele não sente isso, né? É a questão dos juros, né? Aquela máquina que o produtor tem comprado lá na sua propriedade, ela parada lá, ela paga um juro por ano, por mês, né? Todo ano o produtor paga, então tem um custo na sua lavoura. E aí essas coisas que a gente quer destacar, ou seja, o produtor que mobilizou demais, o produtor que está tendo uma rentabilidade baixa, ele colhe bem, como tem acontecido no Rio Grande do Sul nos últimos anos, né? E não tem rentabilidade. Então, é essas coisas que a gente quer alertar para o produtor, que o custo de produção, o cálculo do custo de produção é uma coisa complexa, e esse trabalho aqui ajuda muito na tomada de decisão das empresas, né? E dos produtores, principalmente. Tá certo. Fugiu uma pergunta aqui que eu gostaria de fazer. O óleo diesel tem impactado em quanto no custo da produção? Ele tem impactado muito, eu posso te dar até o valor correto aqui, ó. Ele tem impactado em R$ 148 por hectare, tá? No caso do só um momento, do milho, tá? E vamos achar aqui na soja, então, são R$ 148 no milho e R$ 142 na soja, tá? Eu repito, essa é uma outra informação que um produtor pode chegar para ti, Leonardo, e dizer, não, eu não gasto isso. Ou dizer assim, esse item aí está subavaliado, eu gasto bem mais que isso. Uhum. Isso tudo depende da estrutura de solo do produtor, né, da estrutura de relevo, desculpe, a estrutura de relevo do produtor, né, se ele tem uma lavoura muito bem estruturada, assim, de que as máquinas rendam, tenham rendimento, tudo isso vai diminuir o consumo de diesel. Agora, essa é uma questão importante. Outro fato importante do diesel, só para te ter, assim, para o nosso amigo, né, do Destaque Rural ter uma ideia, o óleo diesel de 94, isso é um dado interessante, hein? Desde o 94 do Plano Real até maio de 2019, tá?
ele subiu 217%, tá, por cento acima da inflação. Tá? Então, a inflação nesse período foi de 590%, tá? E o óleo diesel ele subiu 739%. É um número aí exorbitante mesmo, né? É, são dados bem importantes, né? Por exemplo, como tu disse, são médias, né? Mas que serve, dá um pouco para o produtor usar até como base para aferir o custo mais real da realidade dele ali, né? O custo da produção dele mesmo, né? Real. É isso aí, Leonardo. Tá certo, presidente. Muito obrigado aí pela participação do Destaque Rural Notícias. Estamos sempre à disposição aí. Parabéns pelo trabalho. Da mesma forma, estamos à disposição para todos aí, todos os amigos do Destaque Rural Notícias. Um abraço. Um abraço, presidente. Até mais. Destaque Rural Notícias.